Vou conversar agora com o Marcos Caneta, o professor Marcos Caneta, diretor do Bloco da Liberdade. É da Liberdade ou Liberdade? Bloco Liberdade. Bloco Liberdade. Mas liberdade também é sempre da liberdade, né? Liberdade. O que é liberdade, Marcos Caneta? Eu acho que é você dar condição de um indivíduo ter a capacidade, a partir de ter introjetado algum tipo de conteúdo, ter condição de fazer reflexão e ter decisão que não seja alógica e terceirizada, que seja uma decisão compreendida do ponto de vista educacional. Acho que o cidadão só é livre quando ele tem capacidade de pensar e de agir. Marcos Caneta. O Marcos Caneta é um lutador comunitário, sujeito que se envolve com estas causas da comunidade, procura melhorar a vida das pessoas, enfim, e isso é um trabalho especial e que dignifica o cidadão. É uma luta, todavia, não é para qualquer um. Marcos Caneta, os pobres têm várias dificuldades. A pobreza é a principal, talvez. Mas muitas vezes o cara tem dinheiro e não tem vontade. Passa a ser um cara que tem recursos. Mas é digno de pena porque é um camarada que apenas herdou alguma coisa, tem alguma fartura material, mas não se realizou. Outros, todavia, querem se realizar e têm dificuldades. Eu estou com uma manchete, esta é de hoje, do Jornal da Notícia, mas ela está em todos os jornais de um modo ou de outro. Procura-se mão de obra. Os trabalhos, os empregos parece que estão aí sendo ofertados. A rapaziada está qualificada para esse trabalho, para esse mercado? Não, foi uma discussão agora, eu vim quase agora de uma reunião com o Dr. Everson, com o Carlos, que é o atual diretor da Delegacia Regional do Trabalho, e com o Rangel, e com o Nilo, que é um produtor, e é bem isso. O que faltou, de um modo geral, porque se você tem uma sociedade que tem governo, os governos têm que ter planejamento, Luiz. Claro. O que falta, de um modo geral, no meu ponto de vista, que sou lá da base, que trabalho na base comunitária, é que falta planejamento para que nós possamos capacitar a mão de obra que possa se inserir no mercado. O que o Carlos colocou bem claro que se o Brasil crescer 8%, como estão apregoando, o que nós vamos ver é um apagão do ponto de vista das pessoas não capacitadas para exercer a função. Vai ter o emprego e não tem o indivíduo qualificado. Então, mas nós vimos diferente em outros países. Você vê que eu atualmente estou estudando fora do país, fazendo meu mestrado em Portugal. Um indivíduo que sai do 12º ciclo lá de uma escola pública, ele já fala de 2 a 3 idiomas, isso Portugal, Grécia, que são os países hoje com mais problemas econômicos na Europa. Mas o indivíduo lá no 12º ciclo, um jovem de 16, 17 anos, fala 2, 3 idiomas, toca um instrumento erudito, ele sai capacitado para o mercado de trabalho. No Brasil nós não temos essa facilidade. A escola ainda é um conflito muito grande do que é a escola nesse mercado e nessa economia que nós estamos vendo. É só uma escola para formar e para dar um diploma? Ela é só para educar? Ela tem que realmente preparar esse indivíduo para a educação, para o mercado de trabalho? Então, essas questões têm que ser discutidas. Como não foi planejado anteriormente, o país vai crescer, nós vamos ter a vaga e não vamos ter o indivíduo preparado para o emprego. Então, eu vejo que não é só uma falha do indivíduo, mas é uma falha do planejamento daqueles que são pagos para governar a máquina pública. Pois é, Marcos Caneta, mas tu sabe que este investimento, se começasse agora, iniciado agora, com um belo percentual do nosso PIB voltado para a educação, isso exigiria um par de anos para dar resultado. Uma década, pelo menos. Exatamente, no mínimo uma década. Tá, e aí, nesse meio tempo? Concordo. Nós temos um vácuo, um hiato, uma grande interrogação. Só um parênteses, não foi iniciado esse movimento. Eu sei disso. Para você ter uma ideia, e nós do Bloco Liberdade nunca nos colocamos como melhor ou como pior, mas desde 97 nós viemos chamando a atenção do governo, nós criamos cursos de profissionalização, nós viemos debatendo com o governo, nós viemos debatendo com o governo, até mesmo o governo estadual, federal. Esse momento eu fui discutir na delegacia do Ministério do Trabalho hoje, projetos de capacitação profissional, tem uma reunião ao sair daqui com outro projeto de capacitação profissional, porque é muito fácil depois, Luiz, você cobrar o indivíduo que está à margem da sociedade. Você, como um grande psicólogo que é, jornalista e palestrante, você sabe que as pessoas só mudam com conhecimento, as pessoas não percebem o que elas não conhecem. E as pessoas, de um modo geral, na base, no rodapé da pirâmide ou no meio da pirâmide, elas ainda estão perdidas
nesse ponto de vista, ou seja, não está claro qual é o mercado, onde é que eu tenho que me especializar. Porque hoje nós temos com falta de mão de obra até de pedreiro. Então, como o Estado não está claro, essa economia cresce para que lado? Para que lado o cara que está saindo da Universidade Federal vai se especializar? Então hoje é mais fácil você encontrar um médico especialista do que um bom jardineiro, um bom pintor, um bom pedreiro, que está difícil. O meia boca até tem, mas esse não serve. Não. Bom, mecânicos estão em extinção, aqueles mecânicos antigos. Perfeito. Porque os carros hoje têm uma sofisticação... Perfeito. E os que tiveram condição de se adequar numa nova profissão, tudo bem. E os que não tiveram condição? Estão fora. E arrastou também a família com a mesma bola de ferro do desemprego, do desespero e da baixa formação para a própria família. Então, isso é papel do Estado. O problema é que hoje lotearam o governo do Estado, o governo federal e os governos municipais com um grupo de incompetentes que estão ali para resolver os seus problemas, os problemas de seus apadrinhados, e não tem condição nenhuma, pela formação, pela cosmovisão e por não entender, principalmente de economia, projetos que possam colocar dentro da sociedade alternativa de mudança. Então, é óbvio que nós temos o aumento da violência, o aumento do uso de droga, o aumento do uso de crack. O Big Brother Brasil teve 152 milhões de telefonemas. Então, é uma barbárie. E, por último, para destruir assim com a sociedade, nós temos o caos da pulseira do sexo. Então você vê que é uma sociedade falida, sem ética, sem moral e sem projeção de futuro, porque a célula que está sendo atacada, Luiz, é a família. A família destruída, nós não temos sociedade, ela é o tripé da sociedade. Então para mim é incompreensível, eu tenho 43 anos, e olha que eu não sou um indivíduo tão conservador assim, mas é algo... É o desastre, é o fundo do poço, sabe? Você dizer que a pessoa usa uma pulseira e o outro que está igual, não sei como é que é isso. É um absurdo, não sei. Eu fico, assim, pasmo. Como é que as pessoas pagam para ligar para o Big Brother para botar o Luiz Carlos Prates no paredão, mas eles não dão aquele R$1, R$2 para a Unicef, para o projeto do meio ambiente. Tem tantas campanhas humanitárias, tantos asilos, tantos hospitais. Não, isso eles não telefonam. Telefone para o Big Brother Brasil. Então, eu não estou falando de 150 mil ligações, estou falando de 152 milhões. Num país que tem 200 milhões de habitantes. Então, é uma coisa que, enquanto líder comunitário e intelectual, que eu busco estudar para compreender e interferir na sociedade, é algo que eu fico arrasado, porque quer queira ou quer não, mas isso tu já sabe